lá no Hospital Pedro Ernesto. Lá o nosso... Lá o nosso foco são os pacientes oncológicos, mas eu trabalho também com pacientes idosos e atendimentos em domicílio, e foi bastante gratificante ouvir os palestrantes lá no Vaticano. E vou apresentar 3 das palestras que nós ouvimos. Sim? Esse era o programa que nós recebemos lá. Acho muito interessante essa forma, porque a questão das mãos que ajudam, né? Dão a assistência. O que será que tem no fundo? Né? Bom, a primeira palestra, então, que eu vou apresentar foi do professor Pierre Boiteux, da Universidade Católica de Lille, na França, onde ele traz o tema, o papel central dos relacionamentos ou das relações do processo de cuidado. E aí envolvendo a todos nesse processo, né? O idoso, os profissionais de saúde, a família e a própria sociedade. Né? Qual o papel de cada um deles nesse processo de acompanhamento dos pacientes idosos, nesse processo de fim de vida. E apresenta como pontos relevantes esses 3. A morte e essa visão da morte nas sociedades medicalizadas, a partir principalmente do advento dos cuidados paliativos, a problematização do contexto antropológico, técnico e cultural. Ele traz muito uma visão antropológica e filosófica dessas questões, dessa relação, dessas implicações todas do cuidado ao idoso. E a ênfase nessas relações de cuidado, considerando o fim da vida como um processo complexo e multifatorial, onde não vamos, nesse cuidado, nós não vamos nos ater apenas aos aspectos físicos e biológicos, mas principalmente, sem considerar que um seja mais importante do que o outro, mas a influência também dos aspectos psicossociais, dos espirituais e mesmo dos existenciais. Como a Lília já falou, entender o espiritual não diretamente relacionado com a questão religiosa, né? Mas de um respeito aos valores religiosos de cada um dos pacientes que se apresentam na nossa clínica. E tem em mente também que as situações vividas são extremamente estressantes em função dos limites do corpo e da vida que se impõem nessa clínica do acompanhamento ao idoso. E ele apresenta como pilares que vão sustentar a atuação dos profissionais de saúde 3. Primeiro, a complexidade desse processo de tomada de decisões para o que seja a boa morte. O que seria a boa morte? Quais as colocações éticas, bioéticas, sobre o que a Lília já falou antes, da tomada de decisões, da escolha, né, da competência do paciente na tomada de decisões para o que ele quer no seu fim de vida, como ele quer o seu fim de vida e muitas vezes também como ele quer a sua morte. E ele apresenta como contraposição a morte medicamente gerenciada e a morte natural como um direito do paciente, tendo também o respeito à dignidade ao fim da vida. Né? Mesmo na morte natural, não significa que haja um abandono do paciente, todos os profissionais que o atendem, mas que seja mantida essa dignidade, esse respeito à dignidade, à autonomia, principalmente, do paciente como um ser humano, não como alguém que tem alguma doença, ou uma doença específica. E nós vamos falar muito da questão das demências. O segundo pilar seria montar equipes intermultiprofissionais com capacidade para gerir todas essas questões voltadas principalmente para a qualidade de vida dos pacientes e também para a qualidade desses relacionamentos. Ou seja, como também esses profissionais precisam olhar para essa qualidade da sua vida e a qualidade desse relacionamento na interação com os pacientes, com as famílias e entre os próprios profissionais, né? Ter uma equipe de cuidados paliativos ou uma equipe que trabalha no acompanhamento de idosos que envolva vários profissionais significa que nós temos que ter também uma melhor qualidade nas nossas relações pessoais e profissionais. E ele traz essa frase que eu achei bastante interessante. Cuidar do paciente, apesar de não conhecer toda a sua vida. Né? Quando o paciente chega a nós, ele traz uma vida inteira que ele já viveu, né? Com suas histórias, com seus valores.
né, com tudo aquilo que ele já viveu até então. E muitas vezes os profissionais, se não tiverem essa visão, vão olhar muito mais aquela sintomatologia, aquela doença para o qual eu vou traçar um plano terapêutico. E a gente não pode descartar. E ali está um ser humano que tem uma história valiosa, né? Que o configura como um ser social, que nós não podemos deixar de considerar todos esses aspectos, já que não vamos apenas tratar dos aspectos físicos e biológicos. E o terceiro seria a questão das instituições terem uma visão muito mais voltada para esse contexto contemporâneo e do cuidado paliativo nesse contexto contemporâneo, né? O cuidado dos idosos, do envelhecimento cada vez maior dos idosos na nossa população, da expectativa de vida que aumenta em progressão geométrica, a questão das demências e dos comprometimentos, principalmente das questões cognitivas, e até mesmo das funcionais, e o que isso acarreta em termos de cuidado e do cuidado para a família. Então, para isso, pensando naquela equipe que já foi falado no item anterior, né, manter uma escutativa às questões dos indivíduos. Quais indivíduos? Todos os envolvidos nesse processo. Não só o idoso, mas a família, né, essa unidade de cuidado paciente-família e dos próprios profissionais, né? Quem cuida, o cuidar de quem cuida também é necessário. Esse olhar para o profissional também como ser humano, que é afetado por todas essas situações, é indispensável. Desenvolver a capacidade de aprendizagem dos indivíduos e das instituições para que estejam cada vez mais capacitados, mais qualificados para acompanhar esses pacientes, as suas famílias e toda a situação que eles vivem. E ter sempre em mente que é preciso focalizar o sentido e o significado do sofrimento. O sentido e o significado da vida, mas também o sentido e o sofrimento, ou o significado do sofrimento nessa trajetória de vida. E aí eu trago mais uma frase dele que eu achei bastante interessante também. Uma unidade de cuidados paliativos, especialmente de cuidados paliativos, faz lembrar aos cuidadores a proximidade da morte. Né? Esse contato com a proximidade da morte, não importa se ela será mais rápida ou mais distante, começa com o diagnóstico dessas doenças ameaçadoras à vida. Né? O processo de perdas, de enfrentamento dessas situações estressantes e ameaçadoras começa no diagnóstico. E aí essa proximidade da morte, essa espada que se apresenta sobre a cabeça do paciente e da família, é uma companheira constante até o dia da chegada da morte. Que ninguém sabe determinar quando será. Mas, ao mesmo tempo, potencializa o sentido da vida. Enquanto o dia da morte não chega, nós temos muito a fazer. Nós temos muita vida a trabalhar. Nós temos muito que aproveitar. Com toda a potencialidade, com toda a história que cada um dos pacientes vai nos trazer. E ele traz, então, no final, essas reflexões éticas, né? Morte e busca de sentido. Como refletir sobre essas questões numa clínica que visa o atendimento aos idosos, mas que tem como foco as relações entre todos esses atores dessa grande trama. Ter uma visão de melhor orientação centrada no sujeito, como a própria Lilian já falou. O foco não é a doença prioritariamente, é o ser humano, é aquele sujeito. Tá? Esse processo de tomada de decisões, que não são só as decisões da equipe de profissionais, mas a tomada de decisões do próprio paciente sobre o que ele quer para o fim de vida dele. A questão das relações, da vinculação e das desvinculações. Né? O processo de se vincular, de criar laços, para que haja um processo bem azeitado. A vinculação e a desvinculação dos laços familiares, que a partir do diagnóstico também começa um processo de luto antecipatório. Eu sei que esse meu paciente, que esse meu ser amado, ele vai morrer um dia, e eu começo a já viver esse luto pelas perdas que ele vai apresentando. E a gente sabe que nas demências esse processo é muito longo. Né? Então, para as famílias, é um processo de sofrimento também que é compartilhado com o paciente.
E por último, ele traz que uma grande reflexão para nós todos profissionais de saúde é pensarmos que é necessário uma aprendizagem do que seja esse processo de morrer. E de um gerenciamento de cuidado como um projeto coletivo, que não é só dos profissionais de saúde, mas que envolve os profissionais, que envolve as instituições, que envolve o indivíduo, cada um deles, seja em que situação ele estiver, e a própria sociedade. Bom, a segunda palestra falou sobre comunicação, esse processo de comunicação. Mas não apenas da comunicação da equipe com o paciente, mas como o paciente consegue expressar tudo aquilo que ele pensa, que ele vive, que ele sofre, através da comunicação, que pode se fazer através dos códigos verbais, dos sinais, dos signos não verbais e da própria linguagem corporal. Nós somos uma sociedade que vive das relações entre as pessoas. Então, como seres sociais, nós precisamos da comunicação, né? E quando essa comunicação começa a falhar, o que fazemos? Então, ela traz essa questão principalmente por conta das demências, cuja comunicação vai perdendo a sua função, os déficits cognitivos começam a aparecer com mais facilidade e ela traz essas duas questões como uma bipolaridade, né? As capacidades e as incapacidades. O que eu considero como incapacidade? Será que quando eu não consigo mais me expressar com palavras, eu não tenho mais capacidade de demonstrar aquilo que eu sinto? Né? E aí ela apresenta a encíclica de João Paulo II, onde ele fala claramente que há uma lógica que tende a identificar a dignidade da pessoa com a capacidade de comunicação verbal, explícita e tangível. Claro que com tais pressupostos não há espaço no mundo para quem, como nascituro ou doente terminal, é um sujeito estruturalmente débil, que parece estar totalmente à mercê de outras pessoas e radicalmente dependente delas, e é capaz de se comunicar apenas mediante a linguagem muda de uma profunda simbiose de afetos. Ou seja, a comunicação que vai para além das palavras. E nós não podemos descartar e não podemos fechar os nossos olhos para identificar quais são as formas que o paciente está utilizando para se comunicar conosco, para falar de si, do que acontece com ele, né? Bom, então, como eu já falei, a demência traz como comprometimentos e perdas a questão das habilidades funcionais, do desempenho das várias atividades do seu dia a dia, o comprometimento das habilidades cognitivas, principalmente o declínio da habilidade de falar, de escrever e ler. Há uma dificuldade que nem sempre significa que expressão e entendimento virão juntas. Eu posso não conseguir me expressar, mas eu posso conseguir ainda entender claramente aquilo que está me sendo dito. Me faltam as palavras. Então eu preciso de um outro ferramental para conseguir dizer aquilo que eu estou entendendo, mas quantos aqui trabalham com pacientes com demência? Então sabem perfeitamente o que é isso. Que ele quer dizer para a gente aquilo que está acontecendo, o que ele está sentindo, e as palavras somem. E aí acontece ao longo do tempo que fica um murmúrio que perdeu a função, a questão do discurso oral. E, em função disso tudo, a grande importância na relação de cuidado ao longo da progressão da doença. A expressão dessas preferências pode acontecer, sim, por uma comunicação não verbal, através de uma expressão corporal, através dos gestos, da postura corporal, do contato visual. E é necessário que a equipe de cuidado tenha esta visão, este interesse em entender que essas são possibilidades do paciente estar querendo nos comunicar algumas coisas, né? Então, ter claro que essas são algumas formas que vão para além das palavras. A abordagem ainda aqui é centrada na pessoa e nas suas necessidades. E aí voltamos para a questão da dor. Se eu não consigo me comunicar com palavras, como é que eu vou dizer que eu sinto dor, que eu estou com dor, aonde é a minha dor? Né?
A definição de cuidado paliativo fala claramente sobre o controle da dor, né? A perfeita avaliação e controle da dor. Eu vou fazer um controle da dor de acordo com aquilo que o paciente me relata. Se ele não consegue me relatar, como eu faço? Né? Ele não consegue me dizer por que ele está com dor, o que ele vai fazer. Né? Muitas vezes o que acontece? Não consegue mais tomar os medicamentos de forma regular, ele esquece, não consegue mais ler. Né? Lembram do declínio? É falar, escrever e ler. Né? E aí ele se mantém no sofrimento. É digno isso, é humano? Então, temos que ter aquela visão para a comunicação não verbal, que possa nos dizer sobre a dor, a postura. Né? Eu estou com dor, eu me curvo. Né? A face crispada, o querer dormir para esquecer de tudo. Podem ser algumas formas de nos comunicar o que está acontecendo. Sim, e aí temos também a questão da linguagem corporal e o contato físico. Né? Eu, como musicoterapeuta, eu trabalho muito essa questão do contato físico, do espaço, do deslocamento no espaço. Há uma desorientação, uma confusão mental que o paciente vai desenvolvendo também conforme a demência vai progredindo. Né? E aí, como lidar, como utilizar todos esses recursos para trazer o paciente mais para o foco do atendimento e fazer com que ele também se sinta seguro para expressar com o ferramental que ele ainda tem. Né? Então, o contato visual, o olho no olho, o tom de voz, o toque é essencial no trabalho com o idoso, principalmente com o idoso demenciado. Mas aquele toque que tem uma intenção terapêutica não é um toque do coitadinho, não é isso. É o toque que tem uma intenção terapêutica, de estimulação, né, de sentir que tem um outro ser humano que está ao meu lado. Né, e que ele pode me dar amor, eu posso sentir o calor da mão dele, ou o frio da mão dele, a textura da mão, tudo isso eu posso observar. Intervenções de cuidado que podem ser ainda utilizadas, mesmo sem usarmos as palavras, as narrativas da biografia, ou seja, pessoas podem lembrar fatos da vida desse paciente conosco, observarmos fotografias junto com o idoso, isso faz com que a vida dele, até aquele momento, continue viva. E que a gente possa fazer com que ele observe, que ele tenha prazer, às vezes vai ter tristeza, né? Quantas vezes o paciente olha uma fotografia, eu fui assim. Todos nós não fazemos isso, às vezes, olhando e falando, nossa, como era diferente. Não é? Se olhar no espelho, essas observações. A terapia das reminiscências da revisão de vida. Que fatos foram esses tão interessantes? A musicoterapia trabalha muito nessa linha, através das preferências musicais, das músicas que fizeram parte, que fazem parte dessa trilha sonora, dessa história sonora musical do paciente. Elas fazem com que a memória e essa capacidade do paciente se expressar ainda esteja viva. Uma outra forma de trazer esse aprimoramento sensorial é a aromaterapia. Né? A estimulação no banho, a estimulação durante a higienização do paciente, a estimulação durante a alimentação, todos os instantes que o paciente possa ser estimulado, seja pelo profissional, pelo cuidador profissional ou pelo cuidador informal da família, são extremamente necessários. Vejam, essa senhora aqui, ela está num estágio bem avançado de Alzheimer, ela já não consegue mais comunicar falando, mas ela consegue perceber a vibração do violão, ela faz contato com as cordas, ela não canta mais. Eu vou à frente falar sobre a importância de se conhecer dentro da história do paciente a língua do paciente. Há muitos pacientes estrangeiros que foram alfabetizados na língua dos seus pais. E essa língua que fica mais viva nos processos mais avançados das demências. Então, essa senhora tinha sido alfabetizada em alemão. E aí, nesse processo de acompanhamento, eu estou com ela há 7 anos, durante um grande tempo nós só cantávamos canções em alemão. Né? Então, como é importante conhecer a vida desse sujeito,
não é desse paciente, desse sujeito, para nós valorizarmos aquilo que foi importante durante a vida dele toda. E a socialização com as pessoas da família, com os amigos, né? Em situações sociais, de eventos sociais mesmo, trazer essa questão da vida pulsante que houve a vida inteira também para esse momento das discapacidades. Eu gosto muito mais de usar o termo discapacidade do que incapacidade, né? Porque ele perdeu, mas ele não está incapaz de tudo, né? Então, a questão da língua, a questão da cultura, da valorização da cultura. E inclui-se dentro da valorização da cultura a valorização também das suas questões religiosas, da sua crença religiosa, seja ela qual for. E aí o envolvimento familiar é crucial para se poder dar um enfoque mais acurado ao cuidado, às intervenções. Toda a família pode ter essa visão. A descrição de sintomas quando o paciente não consegue mais expressar verbalmente. A percepção das habilidades que ainda estão vivas e ao cuidado ao próprio cuidador. Há um grande estresse que permeia esse cuidado do cuidador com pacientes que têm uma progressão de doença bem grande, né? E evitar, de alguma forma, que se instale o burnout. E aí eu trago dela, da própria Tulisiane, essas duas frases que ela utilizou para encerrar a apresentação da palestra dela. A comunicação não verbal é a mais poderosa droga para modular e tornar efetivo o cuidado com aqueles que não podem mais expressar em palavras. Ele não pode mais dizer bom dia, boa tarde, mas quando eu chego e eu me dirijo a eles, ele levanta a sobrancelha, abre o olho, eu sei que ele está querendo me cumprimentar, né? Para além das palavras, o alívio do sofrimento deve focalizar sempre a pessoa, mais que a doença. E a terceira e última palavra foi do professor David Roy, do Canadá, uma graça de palestrante, um senhor já de uns 80 anos, né? Por aí, né? E ele traz, a apresentação dele foi uma apresentação poética, porque ele se utiliza de alguns poetas para falar sobre essas questões éticas, da resistência à questão de se tocar na questão da morte e desse cuidado paliativo com o idoso. Será que nós, da nossa sociedade, já consegue falar de morte como uma coisa natural dentro do processo de vida? Nós já estamos caminhando, mas ainda há muita resistência, né? Muitas pessoas não querem nem ouvir falar em morte. Não, isso é uma coisa para depois. Quando é isso depois? A gente pode saber quando nós vamos morrer? Quem vai morrer primeiro aqui? Também não. Né? Levante a mão. Então ele traz como ponto relevante na discussão dele a ética dessa complexidade dos cuidados paliativos com idosos, o cuidado dos que estão morrendo, tendo em vista as 3 ordens de ética, uma ética prática, uma ética normativa e uma ética do horizonte, daquilo que eu visualizo como sendo os meus valores éticos e os meus valores dentro da minha prática profissional. E uma tensão entre a lógica da exclusão e a ética da humanidade. A fala dele, então, foi dividida nesses 3 focos. A resistência à morte, a olhar o enfermo como um pássaro ferido e o crepúsculo da idade. Então, ele traz a questão da resistência à morte, a morte como algo que é impossível e inimaginável, então ele vira o não dito. Eu prefiro não tocar neste assunto. Ele fica, né, de lado. Eu fico toda arrepiada quando eu falo nisso, né? E ele traz uma fala muito bonita e que eu vejo isso nos meus atendimentos através das músicas. Os poetas são os que dizem as coisas impossíveis e o que ninguém já conseguiu dizer. Quantas vezes a gente canta uma música que diz assim, gente, essa música parece que foi feita para mim, ela diz tudo que eu estou sentindo. Né? E o paciente diz isso. Então o poeta tem essa capacidade dele nos deixar claro aquilo que a gente pode ler, mas às vezes a gente não consegue elaborar de forma que saia com as nossas próprias palavras. Então é possível se falar de morte na poesia, é possível se falar de morte na música, é possível visualizar esse
fim da nossa vida através dessas questões da arte como um todo. E ele traz também a questão da ética e das diretrizes antecipadas. O que eu quero para o meu fim de vida? Né? E ele traz também, os idosos ao fim da vida sentem que estão perdendo o seu valor. Então, o que eu quero para o meu fim de vida? Diretrizes antecipadas. Eu quero, enquanto eu consigo falar, eu quero deixar expresso para a minha família, para os profissionais que vão cuidar de mim, sobre como eu quero o fim da minha vida. Dentro da ética da complexidade, ele traz a discussão sobre o que seja complexidade e complicações na aplicação dos princípios éticos. Os princípios éticos nos dizem o que é preciso fazer, o que é preciso olhar. E na prática, como é que isso acontece? Quais são as complicações? É um processo simples de ser resolvido ou é de uma extrema complexidade? Juntar a questão filosófica com a questão prática, clínica, de aplicação. Né? E ele diz que esses três ciclos precisam ser realimentados sempre. A ética prática, a ética normativa e essa ética do horizonte. E ele fala da ética especialmente nos cuidados paliativos, como aquela que vai se preocupar com a manutenção ou retirada de tratamentos que prolongam a vida, com a cessação dos tratamentos que prolongam a vida e a questão da eutanásia, como o William já mencionou. Existe uma distinção ética, ele coloca essa discussão para a plateia. Existe uma distinção ética entre cessar o tratamento e realizar uma eutanásia? E ele traz mais que, para ele, a eutanásia não deveria nem ser descriminalizada e nem ser legalizada. Questões éticas e bioéticas. Finalizando, ele traz como pressupostos não analisados devidamente, não examinados, não aprofundados nos cuidados paliativos. A domesticação dos cuidados paliativos, ou seja, a não institucionalização do idoso para que ele se mantenha na sua casa. É uma adaptação inquestionável? São questionamentos para que se pense, se reflita, para pensar que orientação é essa que nós vamos oferecer para o nosso paciente. Os cuidados paliativos assumiram para si uma hegemonia sobre o morrer? E essa ética clínica, ela está voltada para uma destinação terapêutica, para um abandono terapêutico? Como é que é isso? Especialmente com os idosos, ele traz os principais tópicos a abordar nessa clínica com os idosos. Olhar para essa agonia do envelhecer, né? O que é para o velho perceber que ele está chegando ao fim da sua vida, né? Independente de ele ter alguma demência progressiva, incapacitadora ou não. Gente, eu estou com 80 anos, eu estou mais próximo da morte. Não tem gente que vocês já ouviram falar assim? Gente, já vivi, eu estou com quase 90. Então a questão dessa... eu não faço mais. Ai, quem dera meus 30 anos, eu caminhava essa rua inteira, ia para o centro da cidade, fazia, acontecia. E a ética da humanidade, o direito da morte com dignidade. Muito obrigado, Elizabeth. Elizabeth trouxe aqui para a gente um pouquinho da Evangelium Vitae. E o Dom Antônio justamente vai dar uma palavra para a gente. Ele não avançando na hora, mas, se vocês viram, ela foi publicada em 25 de março de 1985. 95. Foi celebrado esse ano 20 anos. Fizemos um congresso em Curitiba, agora no 22 de março.
organizado pelo Comitê de Bioética da CNBB, no qual sou coordenador, justamente sobre o Evangelho Vitae, para não ficar numa afirmação que a trouxe, né? Trata justamente lá de Roma, pelo dia 25 de março, da solenidade da Anunciação do Senhor no ano de 1995, 17º do pontificado. Comemoramos agora 20 anos e foi falado justamente desse tema das atitudes que devemos tomar durante a vida, né? Só vou fazer um comentário, já que se trata dos idosos agora, né? Que domingo dei posse a um pároco da paróquia pessoal, não territorial, para não estar restrito a um bairro da cidade, uma região da cidade, mas restrito a um grupo, a paróquia São Bonifácio, que é uma paróquia pessoal dos alemães, na rua São Clemente, 350. E dei posse ao pároco, com 87 anos. Padre Jesus Hortal Sanches, que foi durante 15 anos o reitor da PUC. Ele tinha acabado de posse às 10 da manhã, ele tinha acabado de celebrar uma missa às 7 da manhã na paróquia São José da Lagoa, pegou o ônibus e foi lá para São Clemente para celebrar uma missa às 10, e depois pegou o ônibus para ir para a PUC, dos jesuítas, lá na Marquês São Vicente, para depois, às 7 da noite, celebrar outra missa na capela da PUC. 3 missas no dia, aos 87 anos. E estava revivendo os seus anos de estudo na Alemanha, em Stuttgart, onde ele foi estudar teologia. Estava lá contando a sua história, antes de ter a provisão, contando a sua história em alemão, preparou a sua homilia. Ele estava preparado em alemão no iPad. Eu fiz questão de comentar ao público presente, alemães, austríacos, que para Jesus Hortal jamais poderia ser considerado idoso. Ele é da geração, como diz os jovens, a geração XYZ, porque jamais ele é um analfabeto informático, porque no seu não só no iPad, mas no seu iPhone, o que vocês quiserem, ele tem. Então, para vocês verem que o idoso é muito relativo. A idade não mede o envelhecimento, Companheiro do Padre Jesus Hortal, mas o Padre Javier Inciso, 91 anos, jesuíta também, reside no Colégio de Santo Inácio. Todo dia toma o seu ônibus, vai caminhar na Praia Vermelha, todo o caminho das Borboletas, a Pista Cláudio Coutinho, e volta para casa. No início do ano, fomos andar de caiaque. Então, eu preparei assim umas breves palavras, e foi mencionado que o tema da morte sempre é colocado assim no recanto das conversas, no recanto do pensamento, Mas, entretanto, nós estamos vivendo uma cultura da morte. Se houve um destaque apresentado pela encíclica Evangelho da Vida, de João Paulo II, justamente isso. Ele veio chamar a atenção de que no mundo, onde ninguém quer falar de morte, ninguém quer conversar sobre a morte, mas, paradoxalmente, está se desenvolvendo uma cultura da morte. Ele faz uma análise desse conceito de cultura da morte, uma expressão que há algum tempo também é espaço, talvez mais nos meios acadêmicos e intelectuais do que no meio social. E vai se aceitando esse termo
traz consigo a desvalorização de um outro termo que o Papa destaca nesse documento, que é justamente a cultura da vida. Ele diz que a humanidade devia ser um povo da vida, um povo pela vida. Isso é ser a humanidade, isso é ser humano. Quando se fala de cuidados paliativos, você tem que, nos momentos, pela sua idade, pela sua terminalidade da doença, né? Você tem que criar uma equipe interdisciplinar, profissional, para dar vida aos dias. Você já não pode mais dar dias à vida. Você tem que dar vida aos dias. Você tem que talvez aprender isso, porque já não pode mais aumentar o número de dias da própria vida. Né? Se levanta uma questão: será que nas outras etapas da minha vida eu soube cultivar a vida? Ter uma cultura da vida? Esse é um tema que se destacou muito na Humanidade. Né? A cultura da vida revela a presença de pessoas que sabem viver a favor da vida e trabalhar pela vida. Com a clara decisão, eu digo de complexidade para tomadas de decisões, né? Uma clara decisão está a serviço da vida. E inserir esse valor incondicional nas realidades mais íntimas da família, da sociedade. Hoje à tarde estava preparando uma gravação que eu fiz na Rádio Catedral, um programa que eu tenho, a Juventude Mix, com os jovens, né? E estava pegando uns exemplos para poder ilustrar o que eu ia dizer. E aquela conversa, por exemplo, que peguei foi a conversa entre o pai e o filho. O pai dizia: filho, você tem que estudar. Né? Eu perguntava: para quê? Para você trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Para ter uma posição na vida. Para quê? Para você ter uma aposentadoria boa. Para quê? Para você ter uma velhice quando você descansa. Então, já estou descansando agora. Por que fazer tudo isso se eu já estou descansando agora? Então, já desenvolvi o tema que era também sobre ter mais protagonismo na vida, né? Não ficar assim tão letárgico, esperando simplesmente o tempo passar. Mas eu acho que nós temos que pensar muito nessa cultura da vida. Essa cultura da vida. Pessoas que não apenas combatem a morte, as pessoas que estão a favor da vida, trabalhando pela vida, no espírito de serviço à vida. Introduzir isso de uma forma capilar na sociedade atual, onde há uma cultura da morte instalada. Uma cultura da morte instalada. O Papa João Paulo II fala que o que acontece hoje em dia, em termos de mortes, não são fatos isolados. Ainda nós somos ingênuos em pensar isso, né? O que está acontecendo com o Estado Islâmico, nós sabemos as notícias dos jornais, o que circula pela rede social, isso não é um fato isolado, fruto de um grupo de extremistas. O que está acontecendo em congressos em diversos países, em projetos de lei para descriminalização do aborto, também não é um fato isolado. Está acontecendo em termos de situações em hospitais públicos, em situações sociais
saneamento básico mais rudimentar possível. Isso não são fatos isolados. Isso faz parte de uma cultura. Uma cultura de uma realidade que está de uma forma assim, tão sutil se instalando que a gente, ao ficar chocados com o atentado havido na semana passada na Universidade de Quênia, ao ficar escandalizado, por exemplo, isso, com as Cracolândia. Agora, às 6 da tarde, então, ali foi celebrar a Páscoa na Cracolândia, no Jacarezinho Manguinho. Você está pensando lá. Quando vem aqui para os funcionários, agora foi celebrar lá, celebrar uma missa, depois ter, você pode chamar assim, um jantar. Um jantar com as pessoas. Mas a Cracolândia não é um fato isolado. É uma coisa simplesmente social. Está dentro daquilo que está implícito na palavra cultura. Uma palavra que se extraiu de um trabalho. Um trabalho próprio do homem. Cultivar a terra. Cultivar a terra. Metaforicamente se fala da cultura clássica, da cultura moderna, da cultura pós-moderna, da cultura indígena, da cultura europeia, da cultura... Quer dizer, há um cultivo de atitudes, de valores, de posicionamentos. Né? E o que é essa cultura da morte? Provavelmente é uma formação da consciência das pessoas. Formar a consciência das pessoas. Formando a consciência de um grupo de pessoas que vão ser educadores da consciência alheia. O que estão querendo formar na consciência alheia? Aqui eu cito textualmente João Paulo II. Incutir uma determinada visão ou conceituação de um aspecto da vida humana. Que aspecto da vida humana? A vida humana no seu estado terminal, a vida humana no seu estado idoso, a vida humana na sua condição de portador de uma deficiência, uma série de condições humanas que é preciso ter uma determinada visão. Qual é essa visão? É uma visão que mostra que é um certo favor em matar essas pessoas. Por isso que as pessoas gostam muito de usar o termo, né? Eutanásia piedosa. Mato piedoso. As pessoas gostam muito de tornar os termos mais eufêmicos. Suicídio assistido, interrupção voluntária da gravidez, ou direito da mulher sobre o seu próprio corpo, direitos aos direitos sexuais reprodutivos. Você tem que saber dourar a pílula para você não ficar chocado com essa cultura da morte que julga que é um favor matar. Favor você tirar a vida das pessoas. Você considera um favor, porque se criou também essa consciência que ele tem uma visão determinada, uma aspecto da vida humana. Criança anencéfala, tetraplégico, pessoa em estado de vida vegetativa, pessoa idosa, pessoa no estado terminal. Então, para que continuar o sofrimento, o favor que você faz para a pessoa, o favor que você faz para a família, o favor que você faz para a sociedade, se você não aumenta o custo
social daquele paciente que está ocupando aquele tempo no UTI. Sim, essa palavra, um favor, um gesto benemérito. Nesse ponto, o conceito se toda a gravidade dessa cultura da morte, pois há pessoas que trabalham comunitariamente dentro da sociedade, dentro de instituições no âmbito jurídico, no âmbito político, no âmbito acadêmico, para interromper vidas. A gente está vendo que a vida, até o seu último instante, é uma história, não só, como se falou aqui muito bem, né? Tem que saber que o paciente é uma história de vida. É um certo. Mas também tem uma história agora essa pessoa tem que escrever e colocar no final. Por isso, quando existe morte, existe um processo de morrer. Processo de morrer. Então, todos nós estamos implicados. Tomamos parte de uma cultura. Por isso, o interesse pelo tema que foi exposto, né? Da Elizabeth, que nós estamos fazendo parte de um povo que está a favor da cultura da vida, né? Da cultura da morte. Mas é muito importante que nós saibamos detectar não fatos isolados, mas que existe na nossa sociedade mundial. No Brasil já está se tornando mais um dos produtos que a gente importa, né? Importa ali. Um dos produtos importados pelo Brasil é um produto chamado cultura da morte. É uma formação de consciências para você considerar que você está fazendo um favor, um ato benemérito em matar. O Papa João Paulo II, nesse documento do Evangelho da Vida, não chama só atenção para essa realidade da cultura da morte, mas ele espera para sermos um povo da vida pela vida, construtor de uma consciência de dizer sim à vida em todas as suas etapas, todas as suas situações, porque a vida é um dom de Deus, tem o seu valor sagrado, mas mesmo para uma pessoa que não acredita em Deus, a vida tem uma dignidade em si. Por que existe essa dignidade quando a gente não acredita em Deus? Justamente um valor histórico da vida. Você faz um teste muito interessante, né? Principalmente assim num grupo heterogêneo, né? Eu peço que as pessoas levantem a mão sem nenhum constrangimento, sem nenhum pudor, né? Levante a mão. Quem acha que tem uma vida mais digna de quem está ao seu lado? Quem acha que a sua vida tem mais valor do que quem está ao seu lado? Levante a mão sem nenhum. Aqui nós estamos em casa, né? Pode levantar a mão, vocês é uma vergonha, né? Pode perguntar você assim. Por que a gente não levanta a mão? Uma questão religiosa? Não. Uma questão intuitiva. Cada um intui que a sua vida tem um valor único. Portanto, não é possível fazer comparações. Eu fiz uma comparação. Levante a mão quem se acha uma vida mais valiosa, mais linda do que quem está ao lado. Já fiz uma comparação. A vida é incomparável. Ela é única. Porque é uma só história. Embora nós sejamos semelhantes. Então, isso independe de religião. Às vezes as pessoas ficam muito assim, esse é um argumento religioso. Isso não é um argumento religioso, isso aqui é um argumento
repetitivo. Eu tenho uma intuição do meu valor, uma vida valiosa e única e repetitiva. Uma vez participei de um programa na Moral, onde o apresentador dirigiu a primeira pergunta para mim. Eu fiz um argumento médico. Ele passou para a segunda pessoa, que era a pessoa defensora do aborto. Primeiro argumento. Depois voltei a debater com essa pessoa agora em dezembro, na TV Futura. O primeiro argumento é: o senhor visto veio com esses argumentos religiosos. Eu falei, com licença, eu falei da minha primeira aula de anatomia na faculdade de medicina. O médico pediu que respeitasse os ossos. Não tinha nem o cadáver, eram os ossos. Os ossos pertenciam a uma pessoa. Onde é que está o argumento religioso aí? Essas pessoas, a cultura da vida e a cultura pela vida é, na sua raiz, um argumento religioso. Mas nos seus argumentos, não é necessariamente um argumento religioso, é um argumento antropológico, um argumento social, um argumento assim, pessoal, né? Por isso que nós temos que ser pessoas que estejam em situações simples e situações complexas. Verdade. No final da vida, tomar decisões muito complexas. No médico, nos familiares, né? E acho que na medida que a gente vai tomando decisões no final da vida com pessoas familiares, a gente vai adquirindo mais segurança como profissional em tomar decisões para ajudar pessoas também a viverem esse processo complexo que é morrer. Não existe a morte, existe um processo de vida e conclusão da vida. Por isso, ele já mencionou que na semana seguinte a Páscoa é considerada um só dia, mas a Páscoa é consequência da Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa há uma frase que deve ser também nossa. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, expirou. Então, foi um processo de vida de Deus. Assumiu a humanidade, um processo de vida que ele consumou toda a sua existência terrena até o último suspiro, até inclinar a cabeça. Não é essa o tema que é difícil tomar essas decisões, né? Nós também temos que tomar essa decisão. Depois a gente tem pessoas que vivemos na cultura da vida e pela vida. Então, quando chegar o momento, a gente poderá também viver a vida com a consumação. Né? Um pequeno resumo que eu ia fazer esse tema da cultura da morte, cultura da vida, porque é o eixo do pensamento de João Paulo II nessa encíclica do Evangelho da Vida. Permissão a vocês e permissão ao Dom Antônio para a gente estender mais 10, 15 minutinhos para que a gente possa abrir algumas perguntas da plateia, com certeza muitas dúvidas. E eu vou convidar Dom Antônio a vir aqui para frente, Lívia, Elizabeth, por favor. Enquanto isso, nós vamos passar o livro de assinatura da reunião. Peço que todos assinem, por favor. E se alguém precisar de certificados, colocar o nome, o e-mail que a gente vai mandar por via eletrônica para vocês. Perguntas fáceis. Perguntas fáceis. Posso saber responder, porque se a gente não souber responder, a gente passa para os universitários. Estou bem preparada aqui.
Em relação ao período de morfina, digamos assim, não é ruim que por alguma vez tenha feito isso, copiando a questão da igreja, que seja católica, assim. Ele está numa situação muito ruim. Exemplo assim. Primeiro que eu acho que tem a indicação correta. O paciente tem dor, sem sombra de dúvida, está extremamente bem indicado. Na indicação errada? Não, está correto. Não, e numa indicação. É quando o paciente não tem dor, não tem sintomas, digamos. O paciente está numa fase pré-agônica ou agônica. Que sendo agônica seria aquela fase que a respiração está irregular. Ele está vivo, de alguma maneira, presente. E aí, o que eu vejo, a maioria das vezes, é a angústia do profissional. É o sofrimento do profissional frente a uma situação em que a gente não ensinou como lidar. Eu puxo para a gente essa responsabilidade. Também não ensinou. A gente nunca falou sobre isso. E botam do interno e do residente totalmente despreparado para enfrentar essa situação de tamanha angústia, porque tem sempre a pergunta: o que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu tinha que fazer? E aí, frente a essa angústia do profissional, ele opta por sedar o paciente, mas ele, na realidade, está sedando a si mesmo. Eu acho que a resposta é a busca de conhecimento. Esse idoso, etapa de 1939 1958, todo aquele período da guerra, né, da atrocidade, ele é conhecido como Papa dos Médicos. Ele mesmo estudava os temas, preparava os seus discursos para os vários congressos, comissões, encontros de médicos após a Segunda Guerra Mundial, né? E esse tema ele tratou num desses encontros. É lícito você descrever a medicação, o momento da agonia da pessoa humana. O que você sabe é que aquela medicação vai trazer consigo uma lição da função respiratória da morte. Você não está procurando diretamente a morte, está procurando dar um processo de morrer. Então, Paulo não quer procurar diretamente a morte. Você já falava que foi repetido esse critério de idoso, institutos da analgésica terminal, no documento de João Paulo II, de 1974, fez sobre a eutanásia. E durante a passada dos anos 48, 49, João Paulo II fez esse critério. É interessante também como profissionais da medicina, áreas da física, a gente conhecer o magistério médico, principalmente dos papas do 12, mais recentes. Então, conhecimentos bastante acessíveis. Meu nome é Denise, eu não sou nenhum profissional de saúde, não, mas me bateu uma curiosidade aqui. Eu vim conhecer sobre preciso tomar algum conhecimento, né, de atividade paliativa da vida da doutora Lívia, no convívio do dia a dia, e agora, escutando essa palestra, eu fiquei assim, curiosa de saber como é que se faz o tratamento dos cuidados paliativos durante o luto
Aqui ele é um segmento, e se a gente não poderia incluir aí durante o luto, os profissionais de saúde, já que eles também se tornaram amigos daqueles também estão sofrendo durante aquela passagem do luto. Então, a gente, da mesma maneira que fora dos sintomas físicos, os profissionais médicos que estão aqui na lista são pouco preparados para lidar com sintomas emocionais, sociais e espirituais, também somos pouco preparados para lidar com o nosso todo. Como a gente trabalha em equipe, no cuidado paliativo, é uma das situações que o trabalho em equipe ele diminui essa hegemonia médica, né? Ele dá uma acalmada e diminui um pouco com a equipe. Em geral, nas equipes, tem profissionais, psicólogos, que lidam com isso, além da gente ter que buscar. Agora, o nosso grupo também, costumo dizer que o psicólogo na equipe, muitas vezes ele tem que cuidar mais da equipe do que dos pacientes e familiares. Porque se ele atuar bem, né, ele propicia que a gente lide bem com os pacientes e familiares. Mas se ele não estiver fora dessa equipe, é muito difícil. Do luto, na sua perspectiva psicológica, filosófica, mas uma perspectiva religiosa muito importante. Se nós queremos compreender o que é o relacionamento do nosso com o luto, preciso compreender uma frase que Jesus Cristo pronunciou numa ocasião. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem a perdê-la por amor do Filho, Deus a ganhará. Ele fala de perda. Tudo é uma perda. Perde um objeto de uso pessoal, que tem um caráter afetivo, né? Aquela perda de uma dimensão maior. Se quiser perder a sua vida, ganhará. Nós estamos acostumados desde pequeno a desper, né? Não vai perder o casaco, não vai perder o lápis, não perca o ônibus, não perca isso, não perca a carteira, né? Estou falando de perdas sem ganho. Eu também tenho não vou entrar na psicologia, nem na parte filosófica, mas uma parte religiosa. E religião é uma postura perante o Criador e perante si próprio criatura, né? Então, nós não estamos acostumados com a questão educacional a perder. Não vem na perda do ganho. Então, a morte a gente vê como uma perda tão grande que a gente começa a usar palavras do pretérito. Era uma pessoa muito boa, fazia coisas boas, agia assim, ela estava aqui, né? Não sabe o que Deus que vem se tem com a morte. Nós sacerdotes estamos celebrando missa de sétimo dia, vamos a velório, vamos ao cemitério, estamos em contato com a morte quase diariamente, né? Temos que dar esperança às pessoas. Temos que saber descobrir o ganho do luto devido à morte, tanto o profissional como os familiares.
A experiência de locais de cuidados paliativos no Brasil é muito limitada, né? Tem sido feito talvez se deram e teve que fechar as portas mesmo, porque os convênios não se interessassem em manter esse hospital. Então, eu queria saber primeiro, os locais de cuidados paliativos reais, você tem muita parte, mas primeiro é muita coisa que me vem agora na memória. Se existe algum curso de formação já no Rio de Janeiro para cuidados paliativos. No Rio de Janeiro estamos focados na retaguarda e eu saiba, a gente tem cuidado paliativo no INCA, que é a referência do Ministério da Saúde, referência nacional, onde tem na UERJ, no Fundão, na Marinha, na UF. E agora, por questões dos convênios, a questão de credenciamento e qualificação, eles estão fazendo comissões de cuidados paliativos. Então, eu estou fazendo um treinamento lá em Petrópolis, já teve um Volta Redonda, não médio, Volta Redonda, Petrópolis. E outros planos também estão começando a... Por uma das razões, infelizmente, a primeira é a razão econômica. Mas eu acho que há uma tendência, há uma tentativa de legislar sobre o cuidado paliativo. Então, saiu no ano passado no Ministério da Saúde colocando o cuidado paliativo também na assistência primária no médico de família. Mais um guarda-chuva que o médico de família vai carregar, sem o treinamento, sem a formação. Como formação, você tem unidade do INCA. Lá no Pedro Ernesto, nós estamos fazendo o primeiro curso de extensão de 200 horas pela UERJ. Sei que tem no Fundão. E está tendo várias iniciativas particulares. São Paulo para baixo, você já tem uma rede bem mais atuante. E Rio de Janeiro para cima, a gente está começando a desenvolver. Mas, em termos de números, isso não é nada. Mesmo indo com o número de atendimentos anual grande, quer dizer, ele é ínfimo em relação à necessidade. Cuidado paliativo começa muito em relação ao câncer. E essas unidades, em geral, são para apoio ao câncer, e não cuidado paliativo de outras doenças sistêmicas, como demência, cardiologia, pneumopatia, enfim. Outras doenças poderiam estar nesse escopo, mas economicamente o que vale é a demência e o câncer. Mas se elas se desenvolverem, o resto vai pedir. Eu acredito, vai se ter o benefício. Eu queria acrescentar que, na verdade, em Niterói funciona uma unidade de cuidado paliativo que é o classe. Eu não conheço, mas são muitas pessoas que eram no INCA, trabalham lá, trabalham no INCA. E no INCA tem um fellow, que é uma especialização, infelizmente até esse momento só tem para médico, uma residência de medicina paliativa esse ano inaugurou no INCA, e também para médico, mas tem a residência multiprofissional, onde os profissionais de outras categorias, não médicos, enfermeiro, psicólogo, assistente social, eles têm uma vivência no INCA. Então, assim, dentro do INCA tem
oferece bastante informação, em princípio, especialista focado em medicina paliativa até o momento da médica. Niterói é para pacientes terminais. Niterói não é só pacientes oncológicos, pediátricos, não, pediátricos. é só um grupo de assistência domiciliar. Que é especializado. Ela tinha uma casa, um hospital por geriátrico, tinha uma casa em Niterói, fazia um trabalho bem legal, não só voltado para oncologia, não. Para fins de vida mesmo, demência, tem o Lídia também na Barra, tem alguns lugares menores, não tem lugares tão financeiros. O senhor falou da questão de valorização da vida. Em uma das palestras foi diretivas antecipadas da eutanásia na demência. Isso está para ser aprovado no Parlamento belga, que seria a diretiva antecipada de eutanásia quando a pessoa faz um diagnóstico de demência e ainda tem secretada parcialmente capaz, não plenamente, mas parcialmente capaz. E essa cultura da morte como a finitude, a diminuição da autonomia, ela é tão inconcebível que aí ele faz um tempo com diretivas antecipadas da vontade que a gente foi aprovado aqui, teria, quando chegar a tal estágio, então eu quero a eutanásia. E é uma situação preocupante como sociedade. Né? E aí o próprio Congresso fala das razões para isso e que tomemos cuidado. E uma das situações é você criar espaços de conhecimento e tecnologia para o cuidado das pessoas, e não para que elas sejam simplesmente descartadas. Então, essa ideia vai aparecer. Francisco usava uma outra expressão, não a cultura da morte, mas que está falando da globalização do descarte. Globalização do descarte. Essa expressão, só que existe não só no hospitais, mas em geral na sociedade. O descarte. E hoje foi passo lá no Caracolândia. Não sei se alguém já foi a Caracolândia. Da Caracolândia lá na Maré. Realmente, as pessoas passam e engolem. Descarte visual, né? Descarte mental e descarte assistencial. Tudo engolem. Na sociedade, esses eutanásias sociais. Só uma curiosidade, o idoso que você falou que é autônomo, não tem privilégio, né? Mas alguém ajuda? Se ele pedir. Eu fiquei muito angustiada com algumas situações que você tinha vontade de ajudar e só quando ele solicitava é que alguém se dispunha na maior boa vontade, mas não solicitava. Considerando também que metrô, ônibus, a maioria das pessoas são idosas, porque os transportes estão cheios, sem privilégio. Salve de palmas. O Antônio nos dê a sua bênção. Pascal, só alguns avisos, sempre reunião tem que ter um aviso, né? Parece que isso
Nosso próximo encontro, dia 27 de junho, o tema é Medicina, Caminho de Santidade. A gente vai estar postando o cartaz no nosso site. Vai ser um encontro de uma manhã inteira, é um sábado. A gente vai refletir um pouquinho o chamado de todo cristão, em especial por médicos como profissionais de saúde, à santidade, seguindo um exemplo de tantos santos médicos que a igreja reconheceu. Não está aparecendo legal, vocês vão ver que o cartaz tem uma tosca, ela é toda feita com o nome dos santos médicos e dos médicos que estão para ser analisados. Está aparecendo aqui. Lembrar dos nossos meios de comunicação, claro, mas o nosso site que é o www.mcrj.com.br, o nosso e-mail que é o mc.rio.rj, @google.com. É o nosso Facebook, que é facebook.com/mcrio, e o nosso blog também, que vocês têm acesso pelo site. E nosso mais novo canal de comunicação é um grupo de WhatsApp, em que a gente tem os médicos da associação, vários médicos da arquidiocese que são diáconos, estão participando com a gente no grupo, então é um local muito legal para intercâmbio, tirar dúvidas. Quem quiser participar depois me procura no final, que eu já adiciono agora no grupo. E o outro convite, a MC foi convidada a assumir uma coluna dentro da Rádio Catedral, dentro do programa Notícias da Manhã, uma pequena coluna sobre saúde. E aí nós precisamos da ajuda dos colegas para sugerir temas e para estar falando para a gente. Eu sou cardiologista. Falar de ginecologia não vai dar muito certo. Então, aqueles que se sentirem chamados a uma atividade dessa também me procurem para a gente montando uma escala para a gente estar contribuindo com a arquidiocese através da Rádio Catedral. E o último pedido é um pedido de intercessão de vocês, como fruto do trabalho que os médicos voluntários e os fizeram na JMJ. Nós produzimos um trabalho sobre o treinamento dos voluntários que atuaram como socorristas em Copacabana. Esse trabalho foi aprovado para apresentação oral no 19º Congresso Mundial de Medicina de Emergência e Desastres na cidade do Cabo. E eu vou estar apresentando esse trabalho no próximo dia 22, peço a intercessão de vocês, que a gente vai estar mostrando agora. Exato, mas é um congresso que tem uma mesa específica sobre eventos de massa. A gente vai mostrar que justamente pela organização, os bombeiros chegavam para mim, Pedro, os bombeiros me reconhecendo só por Deus, nada aconteceu. Em Copacabana, quando o bombeiro me ligava, Pedro, tem gente dormindo debaixo do posto de gasolina, tem gente fumando dentro do posto de gasolina, manda alguém tirar. Eu falei, a gente vai tentar, mas conseguir, eu não acredito. As informações que o comitê organizador local tirou 900 atendimentos. 900 atendimentos durante a semana, um grupo de quase 3 milhões de pessoas. Nas paróquias, nós realizamos, médicos voluntários, mais de 1.900 atendimentos. Também apresentamos o trabalho do pôster no Congresso de Epidemiologia do ano passado. Temos um cafezinho nos esperando, antes da gente partir para casa, é uma lembrança pela paz. Ave Maria, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe.